Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a mais uma sessão aqui na Câmara Municipal de Bauru. Ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Alessandro Bussola, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus, Emerson Pereira Batista, Estela Alexandre Almagro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala, Júlio César Aparecido de Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Luzila presente, Márcio Teixeira presente, Marcela Afonso, Marco Antônio de Souza presente, Milton César Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Ubiratã Castro Sanches, Vanderlei Rodrigues Júnior. 12 vereadores presentes, a quórum regimental. Declaramos aberta a 45ª sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2025, dando aqui boas-vindas especial ao vereador Marcinho Teixeira. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, em seus trabalhos, às 13h11. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, está em votação o pedido da dispensa da ata da sessão anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar, está aprovado. Agora está em discussão a ata da sessão anterior, ninguém quer fazer votar a palavra, aos vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar, está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade dos vereadores. Atenção, senhores vereadores, há um pedido de audiência pública, necessita de aprovação em plenária. Senhor primeiro secretário, para a leitura do primeiro pedido. Excelentíssimo senhor Marco Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal, no termo do artigo 58, alíneas 1AJ, resolução 26390 do regime interno, solicitamos desse egresso caso de autorização para agendamento de audiência pública programada para o dia 13/12, às 14 horas, que objetiva o debate a terceira etapa da discussão sobre a repercussão das remoções das famílias do Jardim Europa no que tange o processo de acompanhamento das Secretarias Municipal de Bauru, bem como as discussões sobre intervenções realizadas na área destinada à construção do empreendimento Programa Minha Casa Minha Vida e demais ações a ser realizadas pelo Governo Federal. Tendo em vista a possibilidade de representante do Poder Executivo entregar a discussão da atividade parlamentar, fazem necessária a alteração da audiência pública para o dia 4/2 de 26 às 14 horas, reiterando a convocação dos servidores ao convite formulado no ofício Gabinete 13.942.025. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones, iluminação, gravação e da atividade legislativa. Sendo só para o momento, subscrevo o protesto de estima, consideração. Estela Alexandre Almagro, vereadora. Senhores vereadores, pedido de audiência pública está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar, está aprovado. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura do ementário dos projetos que estão dando entrada nesta casa. Inventário dos projetos que deram entrada na 45ª sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2025. Processo 365/2025, projeto de lei que dispõe sobre a distribuição pelo Sistema Único de Saúde de sensor medidor contínuo de glicose para criança entre 2 e 6 anos, portadoras de diabetes mellitus tipo 1, cujos pais ou responsáveis estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Autoria, Alessandro Bussola e Edson Miguel de Jesus. 366/2025, projeto de lei 107/25, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à empresa América Light Iluminação e Decoração Limitada. Autoria, Prefeita Municipal. 367/2025, projeto de resolução que altera as resoluções número 594, de 10 de outubro de 2023, e 597, de 28 de novembro de 2023, para dispor sobre a criação de uma nova vaga de procurador legislativo e a criação da função de confiança do procurador-geral legislativo. Autoria, Mesa da Câmara. 368/2025, projeto de lei que altera a Lei Municipal número 7.765, de 30 de novembro de 2023, para dispor sobre o padrão remuneratório da função de Procurador-Geral Legislativo. Autoria, Mesa da Câmara. 369/2025, projeto de resolução que altera a resolução número 594, de 10 de outubro de 2023, para dispor sobre a criação de uma nova vaga de analista em comunicação social
e de 3 vagas de assistente legislativo. 1. Autoria, Mesa da Câmara, 370/2025, projeto de lei que disciplina o quanto instituído no âmbito da Lei Municipal número 4.706, de 31 de julho de 2001, no âmbito da Câmara Municipal de Bauru, autoria, Mesa da Câmara, 371/2025, projeto de lei que dispõe sobre a concessão e regulamentação de benefícios aos servidores da Câmara Municipal de Bauru e da outras providências, autoria, Mesa da Câmara. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes no expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido da dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. A seguir, passaremos aos oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham, presentes aqui na galeria, também pelas redes sociais, pela Rádio e TV Câmara, os meus cumprimentos. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, podendo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Eu tenho diversos assuntos, né? Eu creio que realmente são assuntos pertinentes que a população de Bauru precisa cada vez mais de uma prestação de serviço digna e à altura. Eu tenho aqui um vídeo, uma visita do secretário municipal de saúde, doutor Márcio Cidade, ali na unidade da Vila São Paulo. Na semana nós tivemos também participando da inauguração da nova sede da Defensoria Pública, que foi transferida da Praça da Paz para a Avenida Getúlio Vargas. Mas eu quero destacar a vocês aqui que, nesta manhã, acordei realmente recebendo as mensagens de pais. Mais uma vez, um vandalismo ali na creche, ali, Rosa Húngaro, ali na Pousada 2. Pasmem os senhores, e eu vou pedir para a TV Câmara puder rodar o vídeo. Os vândalos, eles cortaram a concertina. Foi praticamente, eu creio que 2 semanas que foi instaladas as concertinas e os vândalos acabou realmente cortando e adentrando na creche e fazendo um terror. Arrombaram a porta da cozinha, levaram panelas, micro-ondas, derrubaram, levaram alimentos. Infelizmente, até quando que Bauru vai continuar, né, a população, ou seja, vai continuar assistindo esses desmandos? Infelizmente, né, eu peço aqui, eu creio que a gente tem um vídeo, acho que é o número 2. Eu peço para a TV Câmara poder soltar para nós aí, para que realmente vocês... O número 3, vídeo número 3. Está aí. Só esta creche, infelizmente, é lamentável. Não é digno, né? A população ser prejudicada. Você vê aí, foi cortada a serpentina, a concertina. Então, assim, aí as crianças ficam realmente sem poder utilizar o prédio, porque teve, né, todo esse desfalque, realmente roubaram a fiação. E o que dizer? Infelizmente, segurança pública. Infelizmente, nós vivemos, né,
praticamente enfrentando essas dificuldades de vândalos, bandidos, vagabundos. Não dá para dizer outra coisa a não ser isso. Não é possível que nós, representantes do município, continuar assistindo isso. Infelizmente. Então, de qualquer maneira, eu peço às autoridades competentes, a Prefeitura está tentando fazer, mediante ainda o processo de monitoramento, o processo tão sonhado aí, apresentado por esta casa, pelos vereadores, especialmente Marcelo Afonso, da Guarda Civil Municipal, enfim, de uma certa forma, nós temos o apoio aí, também desse contrato com a PM também, que precisamos dar condição para ampliar mais o atendimento, mas, enfim, são situações até vergonhosas, né? Porque não é possível que nós continuamos assistindo isso e assim, e nós temos nada mais, juntamente com nós aqui, que somos 21 representantes nesta Casa de Leis, para ajudar na política pública de Bauru, nós temos praticamente 400 mil habitantes que também são seus fiscalizadores. Não é possível que nós podemos, né, continuar assistindo isso e não fazer nada. A população precisa nos ajudar. As suas organizações, associações, lideranças precisam realmente reagir diante de uma situação dessa, lamentável. Outro assunto aqui, como eu disse, já adiantei, né, nós tivemos aqui reunido ali na Unidade de Saúde da Vila São Paulo, com o secretário municipal de saúde, doutor Márcio Cidade, juntamente com alguns moradores do Colina Verde. E uma das reivindicações dos moradores do Colina Verde é descentralizar, ou seja, implantar uma equipe de saúde da família ali no Colina Verde, para atender especialmente com mais qualidade, né, de uma certa forma, com a proximidade, porque eles têm que deslocar do Colina Verde até a Unidade de Saúde da Vila São Paulo. E eu creio que a descentralização é um dos pontos muito importantes, mesmo porque é competência do município cada vez mais, uma vez que Bauru realmente faz tempo que não vem ampliando aí as equipes de saúde da família. Bauru só vai realmente crescendo populacionalmente, os bairros, e não pensa realmente num atendimento mais humanizado, mais próximo, porque aí é obrigação realmente do município. E essa reunião com o secretário foi produtiva. Eu quero aqui pedir à TV Câmara puder rodar o vídeo, por gentileza, que é o vídeo número 1. Olá, pessoal. Eu estou aqui no Núcleo de Saúde da Vila São Paulo. Nesta manhã nós tivemos uma reunião muito importante com o secretário municipal de saúde, doutor Márcio Cidade, que esteve presente nessa reunião, acompanhado aqui também dos moradores do Colina Verde. Como muitos de vocês têm acompanhado aí, eu tenho sido solicitado pelos moradores do Colina Verde para abrir uma discussão com o governo municipal na tentativa de descentralizar o atendimento de saúde básico, realmente para a implantação de uma equipe de saúde da família naquela região do Colina ali, para atender todos aqueles moradores que principalmente moram no conjunto, né, Marcos? E eu creio que o secretário abraçou essa causa, né? Já colocou à disposição, a própria unidade de saúde aqui também da Vila São Paulo colocou também à disposição de estar atendendo essa demanda, né? O que vocês acharam? Sim, muito positiva a nossa reunião. E, mais uma vez, ressaltar a presença do vereador Natalino, que tem ajudado a nossa comunidade do Colina Verde a buscar soluções para os moradores na área da saúde para o Colina Verde. Muito positiva a nossa reunião com o secretário, muito satisfeitos, saímos todos daqui uma esperança muito boa de que vai ser realizado o nosso projeto. Muito bem. Saímos contentes daqui. Esperamos que seja feita realmente. E vamos dar continuidade, tá bom? Sim. Marcos. Muito obrigado. Agradeço. Imagina, conte conosco. Destacando que, como os próprios moradores adiantou aí, foi uma reunião produtiva. O secretário também achou a proposta de descentralizar, implantando uma equipe de saúde da família ali no centro comunitário do Colina Verde, que existe uma estrutura física que é possível realmente que esse serviço possa acontecer, e nós vamos dar continuidade e acompanhar essa solicitação dos moradores, mesmo porque todos sabem que ali no Colina Verde, em anexo ali, tem vários conjuntos, né,
populares que foi entregue e que realmente ali por si só tem em torno de 6 mil moradores, segundo moradores ali do Colina Verde. Dá para realmente, de fato, atender. Eu creio que realmente uma estrutura física já tem a demanda, descentralizar é importante para não criar dificuldades. Outra questão, senhor presidente, aproveitando aqui agora, o vídeo da inauguração da nova sede da Defensoria Pública, que é o número 2. Está aí. Importante registrar, né? Eu participei dessa inauguração da nova sede da Defensoria Pública, que a partir de então já está funcionando ali na Avenida Getúlio Vargas. É uma estrutura adequada. Nós tivemos ali a presença de várias autoridades, representantes, né? Então, de qualquer maneira, a gente sabe que algumas demandas, essa dificuldade que nós enfrentamos em Bauru, por isso que nós temos realmente que assumir e chamar para nós a responsabilidade, né? Segundo, realmente, os defensores, eles tentaram, né, encontrar realmente uma estrutura física aqui na área central, mas não encontraram. Não teve condições de continuar atendendo aqui na área central, simplesmente porque não conseguiu encontrar. Se encontrasse uma estrutura, eu tenho certeza, pelo que realmente o trabalho que os nossos defensores públicos realizam para nossas famílias, não tenho dúvida que ele estaria atendendo aqui. Mas está lá atendendo de uma forma digna, ampla, o prédio, senhor presidente, só para concluir, tá bom, realmente é muito adequado e realmente vamos dar continuidade e apoio realmente a esses nossos prestadores de serviço. Eu gostaria que Vossa Excelência escrevesse na explicação pessoal, por gentileza. Será inscrito. Silêncio. O próximo orador inscrito, o vereador Biratã Cássio Sanches, pede a palavra, terá regimentalmente por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Espero que a graça e a paz de Cristo estejam nos nossos corações. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada, como faço sempre. O texto está em Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Eu quero iniciar aqui a minha fala. Hoje fiz algumas anotações bem rapidamente aqui para não perder o tempo. Quero agradecer parte da Secretaria de Saúde Pública aqui de Bauru pela interação com o sofrimento das pessoas. Fui procurado por um pai, e esse pai estava com a sua filha com suspeita de síndrome de Kawasaki na UPA do Bela Vista. Síndrome de Kawasaki é uma inflamação nos vasos sanguíneos próximos ali ao coração e que causam aneurismas e problemas sérios em adultos. E se acontecer em coronárias, fica bem pior. Essa criança permaneceu mais de 3 dias na UPA do Bela Vista, necessitando de um tratamento. A princípio era diagnóstico, era apenas uma suspeita, depois virou diagnóstico. O pai me ligou solicitando com urgência providências. Nós entramos em contato com algumas pessoas e fomos informados que a vaga sairia em Botucatu. Foi até o local de transporte de paciente, não havia previsão de transporte. Conversamos com a DRS, conversamos com a Secretaria de Saúde e a criança foi deslocada para Botucatu. Chegando em Botucatu, não havia vaga para a criança. E eles ficaram 4 horas para que a menina pudesse ser atendida. O pai, em desespero, entrou em contato conosco e nós movimentamos, inclusive, a DRS, que eu sei
que faz o que lhe mandam, vereador Arnaldo. Então, de imediato, fui atendido e o pai teve o seu clamor devidamente ouvido. Qual é o problema? Essa não é a primeira vez, não é a primeira situação que nós encontramos com relação a transporte de pacientes. Não precisa ser coisa muito grave, mas a coisa muito grave também não acontece. Então, a nossa maior preocupação é que, assim como existe o Universaliza, assim como existe o Desenvolve, eu acho que o município poderia procurar o Estado de São Paulo para fazer um convênio para providenciar ambulâncias, porque só essa semana eu tenho pedidos para Botucatu, de gente que está esperando, e eu sei que isso não é problema da UTP, eu sei que isso não é um problema apenas municipal, mas também é municipal, e eu gostaria imensamente que houvesse alguma ação nesse sentido, pois já foi negado para paciente oncológico. E graças a Deus, as pessoas da Secretaria de Saúde com quem tive contato se sensibilizaram, buscaram fazer acontecer. Não colocou ninguém na frente, não privilegiou porque era o vereador, mas é porque era necessário. Então aqui eu quero dar esperança ao Paulo Henrique, pai da Ayla. Vou lhe dar a parte, presidente. É que hoje o tempo deve ser curto, né? O senhor vai me buzinar depois dos 10, mas lhe dou a parte. Excelência, muito rapidamente, a saúde é tripartite. Salvo engano, questão de transporte é responsabilidade do município. Aproveitar esses carros que foram locados agora, esses 70 carros que foram colocados, vamos mandar alguns lá para a saúde, porque não é justo. Uma criança que teve alta lá, 16 horas, lá em Botucatu, fica até meia-noite esperando, porque a ambulância está lá em Marília, levando ou buscando outra pessoa. Isso o que o senhor está falando é muito mais comum do que você imagina. Tem que ter uma organização melhor na Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito ao transporte para a nossa região. Obrigado. O senhor me honrou com a parte agora. Parabéns pela fala. E eu agradeço a sua participação nesse sentido. Então, eu quero dizer para a Ayla, para o Paulo Henrique, que há uma esperança a partir do momento em que nós fazemos alguma coisa diretamente relacionada a isso. Também para a Maria Nazaré, que vai estar saindo daqui de Bauru amanhã, graças a Deus, para fazer uma cirurgia que está atrasada há pelo menos 5 anos, vereador Luzila. Oncologia. Então, olha, eu gostaria que houvesse, sim, um programa que pudesse acelerar também, tanto como saneamento básico, habitação, saúde seria um bom caminho, não é, vereador Elinho? E faço aqui, então, um agradecimento a quem nos socorreu. Eu quero trazer aqui também um problema grave, apesar de sermos eufemistas, prolixos e etc. Eu queria trazer aqui um problema que tem acontecido, que já foi alvo da nossa discussão, lá no prédio da Funcraf, que está desocupado. Aquele lugar virou uma pista de motocross e de motinhas daquelas que irritam todos os senhores e a senhora. Aquelas mesmas motinhas. Qual o problema? Se ficasse apenas recluso aquele lugar, com segurança, com acompanhamento, seria ótimo, seria maravilhoso. O problema é que eles saem de lá e entram nos bairros. Bairro Aimorés, Otávio Razi, passando pela Rio Dourados, e a rua vira um inferno. Um inferno. As pessoas têm que sair dali para buscar lugar mais sossegado para poder morar. Nós já abordamos esse caso aqui, nós já falamos sobre isso aqui, reitero a necessidade da instalação de lombadas, pelo menos para reduzir a velocidade. Nós temos outros pedidos lá, mas isso é mais do que urgente. Se não podemos tirar as motinhas do meio da rua, que transitam sem a legislação federal e nós não conseguimos alcançar, pelo menos reduzir, fazer uma fiscalização do lugar onde está acontecendo esse tipo de evento. E na saída, pelo menos, buscar coibir para que os moradores tenham paz.
A rua Rio Dourados poderia chamar Rio Interlagos também, porque o que eles passam correndo lá é uma brincadeira. Então, eu gostaria aqui imensamente de solicitar aos órgãos competentes, a Indurb, a Prefeitura, que se sensibilizem com os moradores que já não aguentam mais esse tipo de situação. E, por último, quero aqui manifestar a minha tristeza pelo acidente que aconteceu na Bauru Iacanga, próximo à Vila São Paulo. Um animal solto acabou fazendo uma vítima lá. O animal e também o motorista que estava indo buscar, da ambulância, que estava indo buscar um paciente em São Paulo. E aí, nós discutimos segurança, nós discutimos meio ambiente, proteção animal. Nós precisamos tomar algum tipo de providência, que eu tenho certeza que não é dessa casa, tão somente, mas de quem executa aquilo para o qual foi colocado, nomeado, comissionado, concursado, enfim. Não dá para a gente poder simplesmente olhar e virar o rosto. Com isso, eu quero encerrar a minha fala aqui, agradecendo a Deus que nos permitiu estar aqui, e espero que tenhamos uma ótima sessão. Eu acredito que existam muito mais assuntos que vão merecer a nossa consideração, à medida que nós estivermos desenvolvendo a sessão, e aí poderemos falar com mais tranquilidade, com mais profundidade, e eu espero que nós tenhamos realmente uma sessão que seja produtiva e abençoadora para a nossa cidade. É isso, presidente. Peço a minha inscrição nas explicações pessoais. Deus abençoe. Muito bem, vereador. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Júnior Rodrigues. Pede a palavra e terá por até 10 minutos. Eu vou abrir mão, tá? Senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha na galeria, nos ouve, nos assiste também através da rádio, da TV. Uma boa tarde a todos, uma semana abençoada. Com certeza teremos hoje, vamos parlar, né, vereadora Estela? O parlamento tem que ser parlar, então nós vamos parlar bastante hoje. A vereadora trouxe até o kitzinho, fica tranquilo, tem hora para começar, mas não teremos hora para ir embora não. Isso é bom demais, isso a gente gosta. Eu quero tratar alguns assuntos aqui hoje, e vou reservar depois o período em cima de cada projeto, para a gente poder debater também, colocar nosso ponto de vista a respeito de cada tema. Eu queria pedir para a TV Câmara trazer para a gente umas fotos e imagens lá do Manchester. Nós fomos chamados para poder acompanhar um pouco do sofrimento da população no Manchester. E a situação lá não é somente a falta do asfalto, mas a situação lá vai além disso, é questão de dignidade. Para aí um pouco, TV Câmara. Nós estamos se deparando com uma rede de esgoto que, eu não sou técnico, mas quem conhece fala que não poderia ter sido a rede de 3 polegadas, mas sim uma rede de 8 a 10 polegadas. Então, o esgoto vai voltar para a casa da população, e é o que tem ocorrido. A gente pensa assim, na cidade de Bauru, a gente já não trata o esgoto, mas na porta de casa o esgoto a céu aberto, ainda tem. Pode ir passando. E é o que a população vem enfrentando lá na região do Manchester. A gente esteve lá, nós precisamos avançar com a infraestrutura para aquela região, precisamos ter um olhar diferenciado para quem está vivendo no barro, mas não é somente no barro, vereador Dário, é na questão também do esgoto. Imagine na frente da sua casa o esgoto voltando. Imagine você sair de casa e pisar no esgoto. Imagine você vivendo, vereador Márcio, o esgoto ali na sua cara, no seu nariz, todos os dias. Como que você se alimenta? E podemos falar também na questão de saúde pública. Isso aí, com certeza, vai trazer problema para a saúde das crianças e de quem mora ali. Pode ir passando, TV Câmara, não sei se tem vídeo, tem foto, pode colocar para a gente. É o que a população vem enfrentando ali, ó. Aí o esgoto, nós vamos pedir para que o DAI faça novamente uma avaliação do trabalho que foi feito lá. E se esse trabalho não foi o trabalho correto, tem que ser feita a apuração
porque é dinheiro público, é material que foi empenhado nesse local. E a população não aguenta mais essa situação. É desumano a gente ver as pessoas viverem dentro e no meio do esgoto como está ali. Então nós vamos seguir cobrando e não passa por aí. As pessoas na região do Manchester se sentem abandonadas. Por quê? Porque além da questão do esgoto, da falta da infraestrutura, tem a questão do transporte coletivo, que não chega até o local. Nós já estamos se empenhando em fazer uma reunião para entender junto à Endurbe o que está ocorrendo, o porquê não tem linha de transporte, linha de ônibus na região do Manchester, porque passa pelo Santa Terezinha, passa pelo Hospital Estadual, Lauro de Souza Lima, mas passa também uma linha no Tangarás e não chega lá os moradores do Manchester. Então a gente vai já oficiar para que a população tenha, não tem o básico, não tem transporte. Vive em Bauru? Vive em Bauru, eles moram em Bauru, mas não tem o básico. Então nós precisamos que tanto o poder público quanto a Endurbe, quanto os demais órgãos, possa dar atenção aos moradores lá. Então nós vamos seguir em atenção a esse problema para que a gente possa avançar e trazer o mínimo de dignidade para quem está morando no Manchester, porque hoje, infelizmente, eles se sentem abandonados. E não se sentem, pelos vídeos e pela maneira que se encontram, estão abandonados. Então a gente precisa de uma atenção para os moradores do Manchester. Eu quero pedir para a TV Câmara colocar para a gente um outro vídeo, que são 2 acidentes. Aí nós estamos lá na Avenida Maria Ranieri. Olha lá. Todos os dias nós temos acidente na Avenida Maria Ranieri. Todos os dias. Sabe por quê? Lá atrás nós estivemos junto com a prefeita Suelen, junto com os moradores ali dos condomínios do Sabiás, e a prefeita se comprometeu em fazer a duplicação ali na frente do Sabiás, e fez a duplicação, levou até a caixa d'água. Aí, ó, outro acidente. Mas a gente está vendo que a duplicação até a caixa d'água não terminou o serviço, porque a contrapartida da diferença seria de uma construtora. E essa construtora tem um período para executar essa contrapartida. Mas nós pedimos, nesse exato momento, que o município sente com essa construtora e faça um acerto. Às vezes precisa de uma complementação, às vezes precisa ali complementar um pedacinho para que saia essa duplicação que vai ligar ali a Avenida Castelo Branco até a avenida que é ali na região da Falcão, que sobe, que cruza toda a Falcão, que é Bernardino de Campo. Então nós temos entre a Bernardino e a Castelo Branco, nós temos a Avenida Maria Ranieri, que passa por todos os condomínios. E a duplicação, ela para dentro, vamos dizer assim, ali, de uma caixa d'água, perto dos condomínios, ali dos Andorinhas. O que nós precisamos nesse exato momento é que a prefeitura consiga avançar com as construtoras, a tal das contrapartidas, que muitas vezes fica para o final, e é preciso um avanço para que a gente possa ter essa contrapartida nesse exato momento. Acho que é muito importante. Nem que faça, às vezes, se falta um pouquinho ali, a prefeitura complementa, mas nós precisamos de dar uma resposta para os moradores que precisam dessa duplicação. Sabemos que o vereador Mané sempre falou muito daquela duplicação, vereador Mané. Quantos anos? E agora a gente vê que melhorou bastante para quem mora na frente do Sabiás, mas piorou muito para quem mora naquele trajeto ali perto dos Andorinhas. Agora foi feito um novo empreendimento da MRV. Coloca para a gente novamente, TV Câmara. Olha o que está ocorrendo todos os dias na Avenida Maria Ranieri. São os acidentes, são vidas. E aí depois, vereador Sandro, o senhor falou outro dia da onda de acidentes na cidade de Bauru. A onda de acidentes está ocorrendo por diversos motivos. Um deles é na Avenida Maria Ranieri, que todos os dias tem um acidente. Então nós precisamos avançar para que a gente possa ter aí a duplicação da Avenida Maria Ranieri. Não tem dinheiro, mas tem a contrapartida que já está no papel. Vamos sentar, governo, senta com a iniciativa privada e peça
para que o empreendimento que está ali, que eu acho que é um empreendimento da Menin, juntamente com a MRV, faça a duplicação, antecipe essa duplicação, para que a população possa ter aí esse acesso com mais tranquilidade, com mais qualidade, porque senão, ó, é só acidente, é vidas que estão indo embora por conta de uma via que precisa ser duplicada. Então, eu continuo pedindo, em nome dos moradores, em nome da população que ali tanto tem clamado pela duplicação, pela continuidade. Para a gente finalizar, queria convidar novamente amanhã a população. Talvez a gente não vai dormir, podemos ficar direto, tira o paletó, a gente fica direto aqui, mas quero convidar a população para que a gente possa, amanhã às 14 horas, estar presente aqui na audiência pública, a última audiência que nós estamos fazendo, desses ciclos de audiência pública sobre crise hídrica. Amanhã estará conosco o Ricardo Irata, que é aí a pessoa que está à frente do projeto SACRE. Então, nós teremos um grande debate para falar a respeito, vereador Márcio, sobre o tema Rio Batalha, com foco na preservação e na recuperação das matas ciliares, e também fizemos aí o convite para a participação dos outros municípios, o município de Agudos, de Piratininga, que também tem os afluentes que acabam indo para o Rio Batalha. Então, nós precisamos debater esse assunto. O Ricardo Irata vai estar aqui amanhã com a gente, para a gente debater, porque muitas vezes só no período que falta água, que não chove, que a gente faz o debate sobre crise hídrica. Nós precisamos fazer o debate fora também desse período, que é quando nós vamos cobrar para que saiam as coisas do papel. Então, amanhã, a partir das 14 horas, estaremos tratando desse assunto sobre crise hídrica aqui na Câmara Municipal. A última audiência para a gente finalizar, fechar aqui depois, onde nós vamos encaminhar os relatórios dessas audiências públicas. Então, com certeza será uma audiência proveitosa, importante, e quero convidar a população, mesmo que a gente saia daqui de manhã, que hoje os debates prometem, mas com certeza estaremos aqui às 14 horas. Peço a inscrição da minha palavra no rol de explicação pessoal, presidente. Muito bem, será escrito, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Alexandro Bussola. Abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador André Maldonado. Também abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Antônio Carlos Domingues. Também abre mão da palavra. Próximo vereador Arnaldo Ribeiro. Também abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Dário Luiz, que também abre. Não chegou o papel aqui, excelência. Não chegou o papel aqui. Fez? Então, conforme o nosso regimento interno, o vereador Márcio Teixeira fará uso do tempo do vereador Arnaldo Ribeiro, que pede a palavra e terá o seu tempo por até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas vereadores, população que está na casa, servidores. Um chazinho aqui estou ganhando aqui do meu amigo. E todos que nos ouvem e assistem na TV Câmara. Antes de começar, eu vou ler uma frase que eu busquei aí na inteligência artificial. Prefeitos e políticos passam, mas a cidade fica. Por isso, cada decisão precisa ser feita com responsabilidade. O poder é passageiro, a cidade é para sempre. E Bauru é maior que todos. Vou tentar não me exaltar hoje, né? Estou medicado. Eu tenho que agradecer a todos, milhares de mensagens, aos amigos que compareceram, pelo o estresse que eu tive. Que esse estresse que eu tive, a partir de agora, eu vou cobrar. E quem vai passar nervoso é que tem que ser cobrado. A secretária da SEMA. Para você ser secretário de uma cidade de porte de Bauru, você tem que ter coragem e responsabilidade. Que muita
coisa que acontece nessa cidade, pela falta de fiscalização e pela falta de trabalho de seus dirigentes, de seus secretários, eu acho que nós, vereadores, não podemos absorver e ficar nervoso. Sim, fazer cobrança. Eu vou mostrar uma foto, o que acontece em Bauru, e que eu já vou falar para a secretária, que veio aqui só para terceirizar a limpeza pública de Bauru. Eu vou mostrar uma das coisas que acontece, que é dever da senhora, secretária. TV Câmara, por favor, a foto. As fotos. Isso aqui é perto aqui da Câmara Municipal. Foi feita, não vou citar o nome, onde vela os mortos lá, famoso. Esse lado da calçada, existiam 3 árvores gigantes, o lado negativo não possui fio. Eu já pedi a documentação, veio uma porcaria de resposta, agora eu vou pedir por artigo 18. Então, vereador Estela, foram cortadas as árvores, foram autorizadas. Já fazem isso 4 meses. Olha a foto de ontem lá que eu tirei. Não foram plantadas. Então eles pedem, autoriza a retirada. E cadê a fiscalização da senhora, secretária? Para que a gente tem uma secretária? Para vir aqui de terça a quinta? Para vir só isso? Cada dia Bauru perde mais o seu reflorestamento urbano. E quem tem que fazer isso é o secretário. Agora a gente vai ter que infartar, ficar nervoso para fazer o serviço, que ela é bem paga. Então, a partir de agora, eu não tenho nada e não vai precisar de mimimi, hein? Esse negócio de mimimi comigo não tem, hein? É só fazer a parte dela. Cortou uma árvore por autorização, que seja replantada. E outra coisa que eu vou pedir, todos, por artigo 18, todas as árvores que foram derrubadas na Vila Aviação, lá no Meridota, a compensação. Porque nessa cidade não faz compensação ambiental. A SEMA, que é responsável, que cuida do órgão ambiental de Bauru, ela não cobra a própria prefeitura, que deve mais de 400 mil árvores para a cidade. Não cobra o DAI, que tem 5 milhões no fundo hídrico, que deve mais de 400 mil árvores. Então é isso. É a cidade sem cobrança. É uma secretaria que não tem comando. É uma secretaria vazia. A secretaria que veio só da transformação. A transformação da coleta do lixo e da limpeza pública. Que há 40 anos, uma das poucas cidades do Brasil que faz a coleta na casa dos senhores 3 vezes por semana. E se tem alguns pontos da cidade pública, são os lixeiros, porque o lixeiro é a população, porque a Indurbe coleta o lixo. Quem suja a cidade, os cantos, é o lixeiro, o povo. E eu acho que certas coisas não se mexem. Um jogo que está ganhando, não se mexe no seu time. A importância do sistema público administrado pela Indurbe, às vezes tem falha, sim, por causa de gestores que passaram lá. Eu já contei a história da Indurbe aqui inúmeras vezes. E não tem como eu falar bem da Indurbe. Eu tenho carinho, eu dirigi a Indurbe. Nós colocamos a Indurbe um pouco no trilho. E esse governo teve a coragem e investiu na Indurbe. E o que precisa? É um pouco mais de investimento, um pouco mais de progresso, de mudanças. Mas sim, o dia que a gente pegar e passar para o sistema privado, vocês vão vereador. Porque
porque nós vamos sair de um orçamento, aí é fácil. Eu quero que todo mundo preste atenção nisso. A gente vai sair de um orçamento de 60 milhões no ano para 120 milhões que nós vamos gastar. Aí é fácil, gente. Aí é tudo colorido, tudo bonito. Aí tem investimento. Gente, a história do serviço público de Bauru sempre mostrou a falta de investimento. Mas agora vai ficar lindo e maravilhoso com containers, com isso, com caminhão de vaca. Lógico, vai dobrar o orçamento. Invista 20 milhões anual no sistema público de limpeza pública, para vocês verem o que acontece. Mas eu falo, os políticos passam, a cidade fica. E vai ter muito imbróglio, já vou avisar, Poder Executivo. Eu já sei advogados que estão preparados para judicializar. Então vai virar concessão uma verdadeira história da ET, que com milhões lá, nós estamos jogando centenas de milhares de litros de esgoto no Rio Batalha. Tudo enrolado. Para terminar, eu queria falar sobre os 40 milhões que esse vereador aqui defendeu com coragem. E sempre defendi aqui o... Aperta o botão para mim. Eu defendi o financiamento dos 40 milhões, que eu acho que a coisa mais importante dessa cidade é dar água para a nossa população. Fui o primeiro aqui a falar que Bauru tinha 116 milhões aprovado no Desenvolve São Paulo. E eu quero alertar aqui, esse financiamento da Caixa não está andando. E eu vou apresentar de novo toda semana quantos dias úteis faltam para chegar a seca na nossa cidade. E as licitações, não adianta falar, não estão andando. E eu não estou entendendo. Vem secretária do Estado falar com o prefeito, não teve presidente da Câmara, não teve vereadores para saber sobre essa agora transposição do Rio Tietê. Ou a gente faz uma coisa, ou faz outra. Realmente, o governo não gosta de conversar com o legislativo. Me inscreva na explicação pessoal. Uma coisa eu tenho certeza, só antes de terminar minha fala. Vai ficar tudo judicializado, e quem perde é Bauru. E, novamente, o prefeito passa e o político passa. Bauru é maior que todos. Muito bem, muito bem. Obrigado, vereador. Já será inscrito. Próximo vereador, fazer uso da palavra, o vereador Dário Luiz, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Edmilson Marinho da Silva Júnior. Pede a palavra e tem o seu tempo por até 10 minutos. Uma boa tarde, presidente, vereadora, vereadores, pessoal da galeria que nos acompanham. Vereador Marcinho, muito bom te ver aqui, te ver bem. Vereador Márcio, eu nesses 5 anos desse mandato, com esse governo, eu já tive alguns episódios assim, de às vezes a gente perder a cabeça, ficar transtornado por tanta incompetência desse governo. E eu lembro que minha família chegava em casa e falava, calma, calma. Mas realmente eu sei como que o senhor ficou naquele momento. Do mesmo jeito, quando eu vejo algumas coisas que eu vou falar aqui agora, que não acontece nesse governo. Porque é mentira em cima de mentira. E como eu sempre falo nos meus vídeos, eu respeito quem defende esse governo.
Eu respeito a pessoa, não o entendimento, porque não tem como defender esse governo. Porque é o governo que mente tudo. A gente lembra o mais recente, o Hospital Municipal, que foi uma promessa de campanha e nada aconteceu. Eu venho falar aqui também da questão do vídeo monitoramento. Acabamos de ter uma escola, o vereador Natalino até passou aqui, a vereadora Estela também postou um vídeo, a Imei Rosa Inês Húngaro, furtada mais uma vez. O tanto de escola que nós visitamos só esse ano, esses vereadores, que foram furtadas. E cadê o vídeo monitoramento, que foi uma promessa de campanha, que prometeu o que ia fazer? Aí para isso não tem dinheiro. Aí não procura ir atrás de investimentos para tentar melhorar essa questão. Uma outra questão que eu trago aqui nessa tribuna hoje é a questão dos parquinhos. Tem um parquinho em frente do posto de saúde do Vila Dutra, que há 4 meses atrás eu pedi uma manutenção. Foram lá, retiraram, falaram que ia levar para manutenção, até agora não voltou. A mesma coisa acontece ali na praça da Rua Orlando Querubim, na quadra 3 do Nobuge. Também, até agora, nada de manutenção. Então, é algumas coisas simples, básicas, que não acontecem nesse governo. E o que me deixa, muitas das vezes, revoltado, é quando você vai numa UPA, como a gente foi na do Geisel na sexta-feira, e não ter seringa. Não tinha seringa para os profissionais trabalharem, de 3 ml e 5 ml. Às vezes quem está ouvindo pode achar que parecia algo pequeno, mas esses detalhes na saúde salvam a vida. É diferente administrar uma medicação numa criança de um adulto. E aí, como que pode não ter seringa num UPA? É isso mesmo, não ter seringa. Não tinha bezetacil na UPA. É impressionante como esse governo consegue administrar sem vontade as principais partes que nós precisamos melhorar. Eu queria entender como que pode numa UPA faltar o básico, o simples. Não tem a seringa de insulina, Marcinho. Não tem. Ou seja, é brincar com a vida das pessoas. E aí eu te pergunto, é falta de dinheiro? Não, foi falta de gestão. Porque esse governo está lá há 5 anos. Você acha que não é para você entender o tanto que gasta em cada farmácia, em cada UPA, quantos medicamentos? Era já para saber disso. Mas sabe por quê? Porque isso não importa para o governo. O que importa para o governo é o quê? Terceirizar. Tudo que for para terceirizar, o governo dá um jeito. Por isso que nessa casa aqui tem um regime de urgência aqui agora. Por quê? Porque querem terceirizar o lixo. Assim como fizeram com o esgoto, assim como querem fazer com a água. Porque é isso. Aí é interessante para o governo. Aí é interessante o regime de urgência. Aí é interessante a pressa. Sabe? Só que na hora de pensar em comprar insulina, comprar seringas, não tem. Eu estou fazendo aqui agora, apresentei uma representação MP, o tanto de remédios que estão faltando. É um absurdo as pessoas ficarem sem o essencial. E aí eu não vejo um projeto, eu não vejo nada relacionado à saúde. Eu não vejo esse governo mandar nada para essa casa para resolver a questão da saúde do nosso município. Eu não vejo um regime de urgência para comprar medicamentos. Eu não vejo um regime de urgência para nunca mais alguém morrer dentro de uma UTI. Eu não vejo. Agora, na hora de colocar taxa para o povo pagar, eles dão um jeito. Eles atropelam tudo, como já atropelaram aqui. Na hora de criar cargos, eles dão um jeito. Tudo eles conseguem fazer. Tudo eles conseguem. E vai atropelando, Mas, na hora de pensar no povo, eles não pensam. Então, gente, não pode aceitar essas coisas.
Eu quero que a população de Bauru, pelo amor de Deus, entenda o que está acontecendo nessa casa. É uma concessão de quase 5 bilhões. É muito dinheiro. A Prefeitura de Bauru paga 22 milhões no transbordo. Eu estive lá com o Coronel Meira e com a vereadora Chiara na época. Transbordo de nada, é só jogar de um lado e pegar e jogar para o outro. É brincar com o dinheiro. Pega esses 22 milhões e coloca na Endurbe para ver. Coloca lá para ver se não acontece. Eles brincam com o dinheiro. Eu estou falando de um simples motivo, um simples caso. Mas tem muita coisa que dá para fazer, mas eles preferem privatizar, assim como eles fez com a UPA do Meridota. Por que não privatiza o cargo, já que não consegue administrar a cidade? É simples. Não consigo administrar, eu vou passar para outro. Renuncia, porque é fácil você ser prefeito de uma cidade onde que tudo é terceirizado. Ué, você não faz mais nada? Então me desculpe. É uma vergonha o que esse governo tem feito na nossa cidade nos últimos 5 anos. Tem acabado com tudo. E o pior, eu também entendo quem é a favor de qualquer privatização. Cada um tem seu jeito de pensar. Mas eu entendo quem pensa dessa forma. Mas você não pode jamais tirar dessa casa o direito de sempre discutir, de conversar, de dialogar com a população. Eu fiz uma entrevista no Calçadão sábado. Ninguém, a cada 10 pessoas que eu perguntava, uma pessoa sabia dessa taxa de lixo, vereador Marcinho. Por que o povo não sabe? Por quê? Por que não, esse assunto tem que ser discutido com a população? É uma palhaçada. E é por isso que eu falo. Este vereador está fazendo uma representação, mais uma ao MP, sobre essa taxa de lixo e sobre a concessão. Não é justo isso com o povo bauruense e nem com os trabalhadores. Me escreve na explicação pessoal, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Miguel de Jesus, que abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Emerson Pereira Batista, que abre mão da palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Estela Alexandre Almagro, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos e todas, presidente, população e a imprensa que acompanha esta sessão. Às vezes a gente fica até meio sem saber como colocar, como externar a indignação que toma conta da gente com determinadas posturas, determinadas posições. Esta sessão de hoje é um exemplo disso. E, às vezes, alguns pares não entendem o porquê da crescente deteriorização da imagem do Poder Legislativo lá fora. Mas quando a gestão da Casa toma a decisão de transformar a penúltima sessão do ano num espetáculo de mau gosto com 62 projetos na pauta, a gente precisa lamentar. A gente precisa ter coragem de cortar da própria carne para dizer que é uma vergonha. É uma vergonha porque é inviável do ponto de vista lógico e humano você debater 62 projetos de lei, quando na média dos últimos anos não debate 10 por sessão. É ruim ter bastante projetos de lei para se discutir e votar? Não. Mas quem foi que disse que tem que pautá-los todos em uma única sessão? E é aí que está o erro. Por quê? Porque as intenções se revelam sozinhas, vereador Segala. Fica muito evidente. Ao temer o desgaste da pauta de determinados projetos, colocar todos vira a muleta, vira o pretexto, vira a escora de,
eu coloquei este e aquele, porque eu coloquei todos. Não há condições efetivas de, numa sessão ordinária, que deverá ser seguida de uma extraordinária, se discutir adequadamente 62 projetos de lei. A menos que se queira passar boiada. E aí está errado. Porque não pode ser esse o procedimento. Nós precisamos ter seriedade neste debate, porque isso nos afeta a todos. Quando se enfraquece a imagem do poder, se enfraquece junto o poder. E isso para a democracia é fatídico. É preciso muita responsabilidade quando se coloca à disposição do parlamento para se sentar nessa mesa aqui, ó. Precisa ter coragem, precisa ter competência, precisa ter vocação e precisa ter seriedade. Nossos servidores entraram na casa às 8 horas da manhã. E eu pergunto, pode uma sessão durar 20 horas sem funcionários para revezarem? Ou 2 dias? Ou nós vamos começar uma sessão hoje para interrompê-la daqui a pouco e falar que nós vamos retomá-la amanhã? Então não tivesse feito, porque a maior parte destes projetos de lei que está aqui não tramitou pelas comissões. Levará os pares da casa a votações de pareceres em plenário. Alguns desses projetos se encontram com a assessoria jurídica da casa. Irá à mesa tomar da assessoria jurídica da casa um parecer que foi pedido pelo relator ou pelo membro de uma comissão? Isso afeta a credibilidade do poder. E aqui ninguém precisa escamotear. Cada um sabe a posição que vai tomar. Coloque os projetos de forma adequada e corajosa e cada um faz a defesa e dá o seu voto. E quem achar que está errado de alguma maneira, faça como já fizemos inúmeras vezes. Vamos para a justiça. Mas essa sessão seguramente entra para a história como mais um ato falho, como mais uma vergonha para marcar a história do Poder Legislativo. Eu quero falar da escola, não vou nem citar o nome, da escola que foi assaltada hoje, porque são tantas que foram nos últimos 2, 3 meses, e ao longo dos últimos 12 meses, que aqui eu vou falar de todas no geral. E eu vou dizer, porque a população acaba fazendo ali algumas citações, quando vai ver a publicação, ou sabe da matéria, ou sabe do assunto, sabe do crime, do que deveria se fazer com quem fez o crime, com quem praticou o crime. Não é? Aí a gente escuta de tudo. É claro que essas pessoas deveriam e devem ser punidas. Mas a maior criminosa por esse processo é a prefeita Suelen Rosim. Porque se as escolas estão abandonadas desse jeito, é porque ela cancelou 2 editais que estavam visivelmente direcionados, que foram denunciados pelo nosso mandato, e mais do que pelo nosso mandato, por outros concorrentes. A licitação da vigilância monitorada era da ordem de quase 50 milhões de reais. E era evidente que estava direcionado. É aquele tipo de roupa que só cabe num manequim. E não só nós, mas a imprensa e alguns concorrentes ajuizaram. E o processo restou anulado. Porque senão seriam presos. Eu cheguei a dizer aqui, nessa tribuna, sigam da forma como está esse processo milionário direcionado, esquemão, e serão presos. Mas aí ela cancela e não fala nada. Vai para casa esperando a outra oportunidade para fazer um novo certame igualmente direcionado. Só pode ser isso. É igualzinho o plano de saúde do servidor. Quem que não sabe que esse era um jogo de figurinha com cartas marcadas? Mais do que cartas marcadas. Era evidente que aconteceria a permanência da Rap Vida, porque todo mundo nos bastidores sabe as conversas inconfessáveis que houveram no processo eleitoral. E aí mete um emergencial lá e mantém a empresa por outro projetinho básico de 50 milhões no ano. E nenhum processo em curso para garantir um certame licitatório claro e transparente. Olha o que está acontecendo agora com o transporte escolar. Está terminando essa semana o contrato da empresa.
Não tem nenhuma licitação em curso. O que pretendem fazer com o transporte das nossas milhares de alunos e de alunas, já que o recesso termina em fevereiro, volta o período letivo? A gente sabe quanto tempo dura um certame licitatório, e nós estamos falando de um outro certame licitatório milionário. Onde que está sendo costurado esse processo? Em qual caserna? Em qual escritório? Com que figuras à mesa? As mesmas figuras que estão dizimando o orçamento público municipal, sem nenhum constrangimento, sem ficar ruborizados. É um desleixo, é uma falta de comprometimento. E a gente lamenta que o Ministério Público veja isso com naturalidade. Eu lamento, porque eu representei contra essa omissão criminosa da prefeita Suelen Rosim, com a vigilância patrimonial, com a ronda escolar e com a vigilância monitorada. Não adianta fazer acordozinho com o Derrite em São Paulo para o Muralha Paulista, que não tem nada a ver com vigilância monitorada. Absolutamente nada. E ainda queria de quebra colocar em todos os CRAS, as sedes da assistência social, viés absolutamente criminalizador, rotulador, estigmatizador, e que não debate segurança pública com a responsabilidade que se espera que a chefe do executivo de uma cidade de 400 mil habitantes tenha, mas ela não tem. E, lamentavelmente, essa menina está com a caneta na mão e continua errando. O anúncio feito nessa última semana de uma PPP que nasceu do nada, nas sombras. De um minuto para o outro, a gente fica sabendo que a secretária do Estado passou horas com a prefeita e saem de lá anunciando com naturalidade uma PPP de R$1 bilhão para ir buscar água no Tietê. Tão de brincadeira. É só seguir o plano diretor de águas e ter um pouquinho de vergonha na cara, que aí tem jeito sim. A ligação do Imperial, barato, prático, e que ela recebeu quase pronto do prefeito Gazeta. Ela levou 4 anos e várias crises e decreto de emergência depois, para terminar o que já estava quase na boca do gol. Incompetência, omissão, porque quer destruir o DAI para entregar para a iniciativa privada. Nós falamos aqui, quando da aprovação da concessão do esgoto, queriam entregar o esgoto e iriam entregar a água, que é o que ela está contando agora. Mentirosa, mente, continua mentindo e nem sentindo. E é o mesmo processo com a Endurbe. Essa história de Emurbe nasceu onde? Discutindo com quem, Farroupilha? Essa cidade é nossa, é do povo de Bauru, que sempre acolheu tão bem todos os que vieram de fora. Não é nenhuma crise de xenofobia não, porque eu não sou, e condeno os que sejam. Mas sair de lá, de Birigui, para vir aqui em Bauru, fazer essa pataquada, e destruir, e colocar à venda a nossa cidade, está na hora da gente botar essa turma para correr daqui. Muito bem, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Cabo Elinho, que pede a palavra, tem o seu tempo por até 10 minutos. Pessoal, todos vocês são muito bem-vindos aqui, mas nós devemos manter a tranquilidade aqui no nosso plenário, tá bom? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, todo o público que nos assiste, que nos acompanha através da TV Câmara, Rádio Câmara, os funcionários desta casa, tenham todos excelente semana. E é isso, né? Debates é sempre positivo, posições contrárias, posições favoráveis, faz parte. O povo que está aqui, parabéns pela presença. Aliás, eu espero de verdade que vocês estejam presentes, inclusive, nas audiências públicas, porque boa parte do que se discute aqui decide-se nas audiências públicas. Então, a gente sente muita falta de vocês nas audiências públicas. Infelizmente, com relação à saúde, eu quero fazer coro aqui às palavras do vereador Bira. Infelizmente, deixa a desejar em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, mas
o transporte, a pessoa perder a vida por falta de transporte, é o fim do mundo. Não é possível que, diante de tanta dificuldade para se conseguir uma vaga, inclusive em outros hospitais, a pessoa passa por um problema depois, maior, uma outra revitimização, que é a falta de transporte. E isso é o que menos custa para o município. Essa é a verdade. Uma outra, a falta de remédio é um problema também, mas sabe o que é pior do que a falta de remédio? A falta de funcionário, e aí os que estão lá alegam que falta o remédio. Infelizmente, a gente tem acompanhado esse debate, e recentemente o vereador Locadora tentou trazer para essa casa uma lei que obrigava as pessoas, o atendente, o funcionário público, a declarar o porquê, ou para onde, o porquê do não atendimento, ou para onde deveria o paciente ou usuário do serviço público se dirigir. Afinal de contas, chega num determinado setor, não tem medicamento. Chega no outro e fala, não, tem, mas você precisa passar pelo ponto A. Chega no ponto A, não, mas deveria passar pelo ponto B. Ou seja, às vezes o medicamento está parado lá no estoque, só que chega para o usuário na ponta da linha, que não tem, por falta de pessoas para entregar o medicamento. Isso é pior do que não ter. Isso é pior do que não ter. Afinal de contas, quando não tem, por falta de condições de aquisição, por falta, a gente briga com o Estado, com a União, como tem aí um monte de casos em que se move ação contra a União, enfim. Agora, quando o medicamento já está lá no estoque, o leite especial está lá no estoque, a pessoa precisa do leite, aí a mãe chega lá desesperada na UBS, fala, está em falta. Chega aqui no centro de distribuição, está em falta. Aí a gente chega para fiscalizar, não, tem uma lista de entrega. Bom, e a funcionária? Bom, a funcionária que faz a entrega oficialmente, ela está de férias. Mas a gente acaba complementando aqui com o funcionário do setor A, do setor B, e isso é grave. Porque o produto que o munícipe está necessitando, está lá no estoque, correndo inclusive prazo de vencimento. Aí é terrível, uma situação muito triste que a gente precisa expor, cobrar do poder público, e é o que a gente tem feito essa semana. Afinal de contas, não foi uma nem duas pessoas que nos procuraram aí no gabinete, relatando exatamente sobre essa situação. Portanto, bastante oportuna a propositura do vereador Locadora, prevendo aí a legislação em que cria responsabilidade para todos, não só para o funcionário que está lá na ponta da linha, mas para a chefia e assim por diante. Então, de onde eu venho, eu aprendi que ordem absurda a gente não cumpre. Então, se for uma ordem absurda, realmente não deve cumprir. Por isso que tem que pôr no papel, para depois não ter perseguição, para depois não ter falsas acusações, para dar responsabilidade a quem de fato é responsável. Porque quem cumpre ordens, na maioria das vezes, está cumprindo ordem que vem de cima. E isso é o natural. Então, isso estando no papel, sendo aprovada uma lei como essa, vai proteger principalmente quem está na ponta da linha. Porque quem está na ponta da linha só tem que indicar o que de fato está acontecendo. Só isso. Então, na minha opinião, vai proteger e não expor quem está na ponta da linha. Senhor presidente, eu vou pedir minha inscrição nas explicações pessoais, por gentileza. Será escrito. Próximo vereador, José Roberto Martins Segala, do União Brasil, pede a palavra. Terá por até 10 minutos.
Vou começar, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Dário também, cumprimento a ambos e ao restante da mesa. Cumprimento todos os vereadores presentes. Infelizmente não são muitos, mas daqui a pouco chegarão todos. Cumprimento a vereadora, todos aqueles que estão aqui, me vendo e me ouvindo. Há coisas nesta cidade que, se contadas fora daqui, as pessoas duvidariam. A gente precisaria provar o que acontece na cidade de Bauru para que pessoas de fora de Bauru possam eventualmente poder acreditar tão grandes absurdos são cometidos nesta cidade de um tempo para cá. A começar desta condição de se enviar para a Câmara projetos de lei sem que a Câmara tenha tempo hábil para discuti-los com profundidade. Eu já disse inúmeras vezes aqui na tribuna. Tem gente que fala comigo na rua, precisaria ter um curso de vereador. Vereador teria que ter diploma superior para poder ser vereador. E eu digo, vocês estão errados. Vocês estão errados. O vereador é representante do povo. Se o povo tem pessoas... Por exemplo, se no povo tem índio, é muito lícito que na Câmara tenha índio. Tem que ter representante de tudo aqui na Câmara. Aí como faz alguém que é eleito e que tem pouco conhecimento de como funciona o poder legislativo? Como é que a pessoa vai fazer leis se não entende absolutamente nada de como fazer leis? E a resposta é simples: se cerque de quem sabe. Contrate uma assessoria que possa suprir o seu desconhecimento. Tenha a oportunidade de conversar com pessoas que sabem e dominam o assunto que vai ser tratado aqui. Procure entidades que são dedicadas a esses mesmos assuntos. Forme um convencimento, crie um entendimento, converse com outras pessoas que possam influir, e aí vote com consciência, aí vote com preparação. Como é possível fazer isso? Se há um envio de um pacote gigantesco de projetos aqui para casa, alguns deles de alta complexibilidade, com o compromisso de que sejam votados em tempo recorde. Essa mesa diretora já manifestou que não iria mais aceitar projetos que viessem sem tempo hábil de serem discutidos, que nós nunca mais, vocês devem se lembrar da mesa dizer que nós nunca mais vamos decidir com a faca no pescoço, e vamos decidir de novo com a faca no pescoço. Isso que me preocupa, porque depois que decidirmos, está decidido. Depois que comprometermos, através de uma concessão por 30 anos, teremos que aguentar os 30 anos, com todos os problemas, com todos os defeitos que decorrerem disso. Então é preciso que isso ocorra antes de aprovarmos a discussão séria, profunda desses assuntos. Como é o caso da terceirização do lixo, que neste momento é um absurdo do absurdo, não tem cabimento, não se justifica. A cidade de Bauru não estava cobrando serviços melhores de lixo aqui na cidade. Os coletores de lixo estavam fazendo e muito bem o papel deles, trabalhando muito bem. Eles não têm culpa se o caminhão quebra, eles não têm culpa se podem eventualmente ficar doentes e precisam ser tratados. Isso vai acontecer com quem terceirizar também.
ou o caminhão deles não quebra, ou eles não têm problema de saúde. Portanto, é perfeitamente possível manter os serviços na Indurb. Eu falei com a secretária aqui, a secretária, naquele jeito pedante dela de falar, com eufemismo, como eu falei aqui, fala umas frases impactantes, disse que o preço da usina de tratamento é um absurdo, é muito elevada, é altíssima. Essas expressões, altíssima, dá a impressão de um negócio gigantesco. Perguntei para ela, quanto é? Ela falou, eu acho que é uns 100 milhões. Eu disse, a senhora vai conseguir por menos, mas vou aceitar 100 milhões. A prefeita está pedindo 111 para recap. Portanto, tem dinheiro. Montemos a usina nós mesmos. Que a usina seja nossa. Que a Indurb continue operando. Que os nossos servidores continuem aí, sem o medo de que daqui a um ano perderem o seu emprego. É isso que teria que acontecer. Mas mesmo com todo esse tipo de discussão aberta, a presidência pautou para a reunião de hoje discutir esse projeto. Então eu não vou adiantar o assunto. Os senhores esperem, quem tiver tempo espere, porque se esse assunto for falado hoje aqui, eu vou levantar uma questão de ordem e quero ver a presidência derrubar a minha questão de ordem. Porque questão de ordem é para ser respondida. Avisa o presidente Marcos, ele já fica lá pela sala dele estudando, porque vai precisar de ter argumentos e duvido que os tenha. Duvido que os tenha, porque nós não poderíamos jamais estar com esse projeto em discussão. Esse é o ponto que vai ser levantado por mim se o projeto entrar em discussão. Mas os senhores podem ter certeza que nós temos muitos outros projetos que merecem a nossa dedicação. E eu vou mais além. O Nelson Itaberá, na coluna Contraponto, listou e o fez muito bem. Um rol de entidades que precisam se manifestar. São entidades da mais alta relevância na cidade de Bauru, compostas por pessoas altamente qualificadas. Mas é o caso de perguntar, cadê a ACIB num projeto como esse? Não vai se manifestar? Não vai questionar? Cadê a OAB num projeto como esse? Vai ficar omissa, como está fazendo lá no governo federal? Cadê essas entidades todas? Eu consegui, junto à Senag, que a Senag se manifestasse. E vai ser lido hoje aqui um ofício que a Senag encaminhou a esta casa, pedindo ao presidente que retire da pauta esse projeto, porque a Senag tem o máximo interesse em receber esses tais estudos aí, que inicialmente se dizia que eram feitos pela FIP, e que agora se diz que são feitos pela secretária, mas a Senag, esse assunto é de engenharia. Vereador Arnaldo, tem alguém aqui que entenda mais de engenharia que a Senag? Tem? Tem? Não tem. Na Senag tem engenheiros muito bons. Tem engenheiro na Senag que trabalhou 30 anos, aposentou-se na Sabesp. É gente ligada a esses assuntos. A Senag tem toda a estrutura para poder analisar o que foi feito e sugerir alguma eventual modificação, para que não aconteça com o lixo o que está acontecendo com o esgoto. O esgoto não anda, por quê? Porque foi muito mal feito. Naquela ocasião, a Senag apontou os defeitos, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro da prefeitura. Deu no que deu. Nós estamos tentando evitar que isso se repita. Então, eu estou conclamando todas essas entidades de classe, todas elas, indiferentemente do que trata. São entidades importantíssimas, os clubes de serviço, todas as entidades de Bauru que amam
e lutam por Bauru não podem admitir que um projeto seja feito de afogadilho como esse está sendo feito, com dados ocultos, com valores que a gente desconhece e comprometa o futuro da cidade. Essa cidade é nossa. Essa secretária, a hora que terminar o mandato dela, vai para Sorocaba. Eu vou ficar aqui, vereador. Coisa não sei se vai ficar aqui em Bauru, se vai ficar, mas se ficar, ótimo. Eu vou ficar aqui, eu vou estar aqui até o último dos meus dias. Aqui eu vou ser sepultado, até o último dos meus dias eu vou estar aqui. Pretendo ficar também, vereador. Próximo vereador, Luiz Eduardo Penteado Borgo. Perdão. Júlio César Aparecido de Souza abre mão da palavra. Luiz Eduardo Penteado Borgo pede a palavra e terá por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, toda a galeria, todos que nos acompanham. Senhores dessa galeria e todos que nos acompanham aqui na televisão, eu faço um apelo a todos. Filmem essa sessão, chamem a população para vir agora para a Câmara Municipal, porque hoje nós passaremos, infelizmente, por mais um episódio triste, degradante na história desse município, assim como aconteceu na terceirização da estação de tratamento de esgoto, quando passaram aqui com um trem-bala nessa Câmara, desrespeitando as prerrogativas dos vereadores, aprovaram esse lixo dessa concessão e hoje está parada na Justiça com apontamento de possibilidade de fraude na eleição da ET, está travada, prejudicando a cidade. E provavelmente é o que vai acontecer nessa tarde aqui hoje. Mais um golpe que irão dar na população brasileira, onde prazos não serão respeitados. O que nós estamos escutando é que irão passar como um trem-bala aqui nessa casa hoje. Chamem a população, para a população descer aqui, nós vamos varar a madrugada votando o projeto. Gravem vídeos, passem para os amigos, para a família, nas empresas, nas igrejas, passem para todo mundo que Bauru precisa saber o que está acontecendo aqui. É um absurdo. O dono de Bauru é o povo. Será que essas instituições, Ministério Público, Polícia Civil, não estão vendo o que está acontecendo aqui? O enriquecimento vertiginoso, absurdo de algumas pessoas aqui em Bauru. Viagens para o exterior, carro importado, morando em mansões, como é que explica isso? Pouca vergonha! Tem urgência para passar o projeto do lixo aqui, né? Mas cadê a urgência do hospital municipal, hein, prefeita? Que a senhora prometeu na campanha. Tem que faltar vergonha na cara para defender uma urgência dessa enquanto o povo está morrendo por falta de leito. A pessoa tem que ser muito sem vergonha para defender uma situação dessa. As pessoas morrendo, chega aqui o secretário da saúde e vem contar história, porque não tem hospital municipal. É mentira. Mas tem urgência no projeto da saúde. Os senhores da Indurbe aqui lembram no passado, né, quando teve denúncia de propina, de caixa 2, da empresa Marquise, que já estava aqui, ó, de um personagem que hoje volta ao local do crime. Lá atrás, terceirizando o lixo, um diretor da limpeza pública denunciando ao Ministério Público que tinha propina, caixa 2 de campanha de R$400 mil. E agora a situação parece que, não com denúncia de propina, né, pelo menos por enquanto, mas esse engodo da urgência da aprovação da terceirização do lixo volta à pauta novamente, sem discussão. Uma secretária que vem aqui e esconde o projeto, não deixa essa Câmara ter acesso aos autos, não deixa entidades. Procurador aqui, ó, deu pelo parecer de inconstitucionalidade, aí arruma-se um jeito aqui, opa, vamos fazer um arremedo aqui para dar um jeitinho. Vamos discutir esse projeto, meu Deus. Hoje a Senag protocolou um documento aqui, deixando claro que não tem discussão, e nós vamos aprovar esse lixo. Meu Deus do céu, tenhamos vergonha na cara! O que estão fazendo com essa cidade?
Olha o que aconteceu com a Coab. Eu faço um apelo aqui ao Ministério Público e à Polícia Civil do Estado de São Paulo, por favor. Olha a Coab, ó. Vamos esperar entrar uma empresa aqui, a gente não sabe quem é essa empresa, qual que é o interesse, o que vão fazer. Essa turma que está aqui hoje, daqui a pouco vai embora, vai dar o pinote, ó, vai cair fora. E vai ficar, senhores e senhoras, 9 bilhões para os nossos filhos e netos pagarem. Aumento na conta de água. Quem paga R$100 na conta de água vai para 140 no mínimo. Na primeira lambada. Que a hora que trocar os hidrômetros passa para 150, 160. E essa mentirosa dessa secretária do meio ambiente veio aqui contar a história, dizendo que não era assim. E essa casa aqui vai aprovar, é verdade mesmo? Como é que foi a reunião, hein? Como é que foi a conversa com a prefeita? Foi bacana? Virar trem-bala hoje? Ou vão ficar bravos e vão querer caçar o Borgo, porque o Borgo denuncia? O que estão fazendo com a nossa cidade? Estão vendendo a nossa cidade. É humilhante. É humilhante a conivência, a covardia de quem deveria estar lutando por Bauru e está se escondendo. O que está acontecendo? Hein? É só covardia? É só omissão? Ou tem mais alguma coisa? Tem gente ficando milionária. Eu não sei, eu não consigo explicar. Eu não consigo entender. Famílias morando em mansões, que saem de um apartamento de 70 metros quadrados, alugado, e agora morando em casa de 3, 5 milhões. Que jeito? Que jeito? Tem gente aí que ficou 10 anos devendo para pagar uma multa. R$1 milhão. Aí aparece milagrosamente um Pix. Um Pix. E em segredo de justiça. De onde é que vem esse Pix? Hein? Vergonha! Vergonha! Os senhores que estão se omitindo estão matando a população de Bauru. Cadê o hospital? Cadê o hospital, meus senhores, minhas senhoras? Preste atenção, filmem essa sessão, eu imploro. Gravem. Tragam a população para descer para a Câmara de Bauru hoje. O povo de Bauru não pode concordar com isso. Errou uma vez colocando essa mulher na prefeitura. Errou de novo quando reelegeu essa mulher no primeiro turno. Bauru está sendo usada, senhores. Senhores coletores de lixo, eu avisei os senhores que ela ia derrubar. Eu avisei que ela ia fazer isso. Hoje a mamãe está empregada. Hoje o marido está empregado e os senhores vão pagar a conta. Essa é a prefeita de Bauru. Ela está bem. Morando lá no Espaço Verde. Estava morando até agora lá no Estoril 5, casa de 5 milhões, carros importados, viagens para o exterior. E os senhores vão pagar a conta. A prefeita na boa vida e o coletor de lixo que vai pagar a conta, meu Deus. Sim. Mentiu para os senhores, mentiu para a população de Bauru. A vida dessa prefeita é mentir. É tudo na história. E tão culpado quanto ela é quem dá apoio, é quem dá sustentação. Quem dá sustentação para esse governo é tão culpado quanto esse governo. Isso me dói. Minha família está aqui na 5ª geração, senhores. Meus bisavós eram daqui. Meus avós, meus pais, eu, minha esposa e meus filhos. E dói ver o que está acontecendo com essa cidade. Eu vejo o doutor Segala aqui, ó. Quantos anos, doutor? Desculpa perguntar. O senhor, quantos anos o senhor tem? 77 anos, doutor José Roberto Segala.
uma pessoa íntegra, uma família que ama essa cidade, um promotor de justiça, reputação ilibada. A família inteira defendendo a cidade. Eu vejo esse homem aqui, um professor, quando sobe aqui nessa tribuna, às vezes com lágrimas nos olhos, de tristeza de ver o que está acontecendo aqui. Sabe, da tristeza, a impotência que nós somos. A impotência de poucas pessoas aqui dentro ver o que está acontecendo, ver o que vai acontecer hoje, nessa tarde aqui. O trem-bala que irá passar aqui. Aquele mesmo trem-bala que queria me caçar lá atrás. Mesmo trem-bala. Porque quando não conseguem ganhar na argumentação, vão no golpe, que é o que vai acontecer aqui hoje. Próximo vereador, Manuel Afonso Luzila, abre mão da palavra. Marcelo Roberto Afonso, abre mão da palavra. Márcio Teixeira. Já falou, perdão. Marco Antônio de Souza, abre mão da palavra. Milton César Sardim pede a palavra e terá por até 10 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, o pessoal da galeria, as pessoas que estão assistindo na sua casa, pela Rádio Câmara, a imprensa da nossa cidade, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu vim aqui hoje para falar que eu ouvi o vereador Júnior comentando a respeito do trânsito na nossa cidade, as mortes que estão acontecendo. E não é nem questão de descaso, eu volto a falar aqui, que é uma questão pessoal, é uma questão de condução. Não é descaso, não é de falta de sinalização. Eu já falei aqui e repito, a maioria dos cruzamentos que realmente tem necessidade de uma sinalização melhor, o pessoal tem feito o estudo e, na medida do possível, está sendo implantado. Mas não adianta você colocar um sistema semafórico, um obstáculo de solo antes de um cruzamento perigoso, que é de fato, e a população, o condutor, não respeitar essa mesma sinalização. Então, aqui é uma faquinha de dois legumes, né, meu? Porque que acontece? Se não tem o respeito do condutor, não adianta e nunca vai adiantar. Eu repito aqui, nunca vai adiantar sinalizar, porque nós, que somos condutores, e na medida do possível a gente tem que andar direito, respeitar a via. Tem gente que reclama de um radar que é colocado aqui na nossa cidade, alguma coisa desse tipo. Reclama por quê? Reclama porque não tem disciplina. Não tem disciplina. Aí o pessoal vai em São Paulo, vai em Sorocaba, vai em Campinas, vai em Maringá, que tem que andar a 50 por hora na pista, e acha bonito. Então a gente precisa parar, vereador Júnior, sabe do quê? E eu acho louvável que o senhor comentou aqui, dos lugares que realmente necessitam alguma abertura de via, alguma coisa desse tipo, mas acontece o seguinte, nós não podemos jogar isso também, na culpa de sinalização. Porque o condutor falta disciplina, infelizmente. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria falar é o seguinte, é o 34º homicídio que acontece na nossa cidade. Hoje pela manhã aconteceu o pessoal foi desrespeitoso com a polícia militar, aquele que matou a esposa dele hoje pela manhã, a polícia militar, o BAEP, foi lá e fez a parte dele, porque ele agrediu a polícia. Não tem conversa com o BAEP. É menos um, porque se tivesse solto aí, poderia dar mais trabalho aí
para as mulheres da nossa cidade. E ontem, se eu não me engano, um rapaz deu um beijo numa menina na hora que saiu da festa e tomou um tiro, morreu também. Agora, assim, como que a polícia militar atende todas essas situações pontuais? Eu acabei de receber no meu celular a questão de furtos na nossa cidade. Como controlar isso daí? São situações pontuais. São situações pontuais. O bandido, ele entra na sua casa, a maioria das vezes, quando você não está. E é bandido mesmo, bandidinho de portinha de cadeia, que vai lá furtar a fiação, furtar cadeado. Onde já se viu um negócio desse? Mas não é culpa da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem feito um trabalho, e Bauru é referência, tanto no trabalho da Polícia Militar, quanto no trabalho da Polícia Civil, na questão de investigação. Os caras vão atrás e pegam mesmo, e pega pesado com bandido. Agora, situações pontuais, como controlar? Como controlar? Então, é assim, olha, os casos que acontecem de homicídios na nossa cidade, a maioria é pessoal bebido, é pessoal que usa droga, e numa falta de entendimento, ele saca uma arma e atira na cabeça do cara. Então a gente precisa ter cuidado em citar que fulano, ciclano não está acontecendo. Me desculpe, muito pelo contrário. Repito aqui, nós somos referência em segurança no estado de São Paulo. Bauru é referência. Bauru é referência em segurança no estado de São Paulo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores. Senhores, por favor, vamos manter a ordem aqui, vamos respeitar o regimento interno dessa casa. Muito obrigado a todos. Todo mundo tem o direito de se manifestar dentro das regras do regimento interno. Nada mais havendo... Isso, espera aí que eu já estou quase encerrando tudo aqui. Seria bom, hein, Ronaldo? Encerrado o rol de oradores, passaremos em seguida ao intervalo regimental. Está suspensa a sessão às 14h53.